Olá, a ideia para hoje é um casaquinho de bebê feito com bordas na frente arredondadas. Aqui eu vou precisar fazer as partes em separada do corpo, costas e frente em separado, porque não cabe na máquina o total de agulhas que eu vou precisar. Então, coloquei 70 pontos, chamo para cima todas as agulhas e depois seleciono uma para baixo e duas para trabalho. Aqui no final ficou uma sozinha, então baixo ela também. Enlaço o fio e vamos fazer uma barrinha dupla. Eu vou trabalhar com uma lã média. Essa é a lã Amore Baby, equivalente a 3 fios de linha industrial 2,28, e eu vou usar na malha, no trabalho em si, na regulagem 8, e na barra um pouquinho menor. Vou fazer 10 carreiras, uma regulagem alta, mais 10 carreiras e fecho a barra. Nesse momento, eu vou zerar o marcador de carreiras para contar carreiras só daqui para cima e aumento a regulagem para 8. Casaquinho de bebê pode ser feito com manga raglan, pode ser feito com manga redonda, pode ser feito com manga reta. Esses 3 modelos caberia muito bem aqui, mas eu vou fazer do estilo raglan, ou seja, vou medir até a cava e depois começo a cava em raglan, dos 2 lados, com diminuições, até chegar numa altura que dê o comprimento e que dê uma sobra de pontos aqui em cima. Sempre me perguntam quantos pontos colocar para recém-nascido, ou para 1 ano, para 6 meses, enfim. Existe uma dificuldade para eu saber que lã você vai usar. Por quê? Observe. Aqui eu tenho uma lã grossa. Aqui eu tenho uma lã média. Aqui eu tenho 3 fios de lã industrial. A lã industrial ela pode ser 2,28, 2,30, 2,32. O que significa que 2,28 ela é mais grossinha do que 2,30. Que vai usar 2 fios apenas, então fica difícil saber quantos pontos eu devo dizer para você colocar. Porque existem inúmeras lãs médias, por exemplo, lãs de novelo. Então, o que eu sugiro? Fazer um quadradinho com a lã que você vai usar. No caso aqui, eu vou usar a lã média. Mas se você usar outro tipo de lã média, que seja mais sedosa, a regulagem que você vai usar é menor. Então, vai dar diferença também.
Nesse quadradinho que eu fiz, eu já testei a regulagem. Então, para mim, nessa lã, a regulagem 8 ficou perfeita. Se você vai fazer na regulagem 8 outro tipo de fio, ele pode ficar mais furado ou mais apertado. Então, sempre faz um quadradinho, 40 pontos, 50 carreiras, para você medir, inclusive, quantia de pontos e carreiras para esse casaquinho aqui. Essa amostra não vai ser jogada fora a lã. Ela pode ser desmanchada depois que você mediu, depois que você calculou, certo? Eu insisto muito nesse detalhe do quadradinho, porque eu acho uma maneira fácil e importante para cada um calcular a quantia de pontos no seu trabalho. E não só num trabalho, em todos os trabalhos que você venha a fazer. Depois que eu fiz a barra, zerei o marcador para começar a contar carreiras até a cava a partir daqui, certo? Vamos tecer em malha lisa. Fiz 60 carreiras até a cava. Agora vamos começar a diminuir. As diminuições eu vou fazer com um detalhezinho furadinho também, para ela ficar graciosa. Para isso eu vou usar o transportador de 3 e o transportador de 2. Deixo 2 agulhas na lateral, transporto 3. Foram 3 agulhas aqui que os pontos saíram e foram acumulados na lateral. Pego o transportador de 2. E transporto que deixe um furinho. Uma agulha vai ficar vaga e as outras 2 vêm para a margem de costura. No lado esquerdo e no lado direito faço diminuições na parte das costas. Deixo 2. Transporto 3 pontos, venho com essas da lateral, que são de costura, e transporto, deixando uma agulha vaga e outras 2 com ponto. Quantos pontos eu diminuí aqui? Aqui foram diminuições de 2 pontos. Faço 4 carreiras. Novamente, deixo 2 para costura. Transporto 3. E venho com essas 2. Deixo 2 para costura. Transporto 3. Depois venho e transporto as últimas 2 com um furinho. Sempre a cada 4 carreiras. Conforme eu vou andando com as diminuições, sempre observo quanto está dando em centímetros essa cava. Não posso fazer uma cava muito grande, que fica feio, e nem uma cava muito pequena, porque fica apertado na criança, não veste de jeito nenhum. E aqui eu cheguei com 11 diminuições de 2 pontos. Sobrou uma quantia razoável de pontos em cima. 24 pontos sobrou em cima. Se eu deixo pontos demais, tem como fazer para diminuir o acabamento em cima, que é acumular pontos. Fazer diminuições internas. Diminuir pontos.
Todos esses dados precisam ser anotados também naquele esquema. Esquema nada mais é do que o detalhamento do trabalho que está sendo feito. E agora vamos fazer a parte da frente. Divido as costas pela metade. Metade de pontos que foram postos nas costas, 34 pontos. Depois eu olho quantas carreiras eu fiz da barra até a primeira diminuição, quando começou a cava. Aqui foram 60 carreiras. Eu descontei as carreiras da barra e contei apenas essas carreiras em malha lisa do corpo. A cada 2 carreiras, forma uma laçada. Essa laçada vai ser apanhada para fazer a junção do acabamento com a parte da frente. Então, eu preciso saber quantas laçadas eu tenho até a cava. Aqui foram 60 carreiras, eu tenho 30 laçadas, porque a cada 2 carreiras forma uma laçada. Forma também um nozinho, mas eu só vou pegar a laçada. Então, eu já sei que 30 pontos eu vou precisar para chegar até a cava na parte da frente, apanhando uma laçada a cada 2 carreiras. Depois eu olho a quantia de diminuições que foram feitas nas costas. Aqui eu fiz 11. Na frente, eu sempre faço uma a menos, porque a frente é mais baixa do que a parte das costas, para não engatar no queixo da criança ou da pessoa que está usando. Mesmo sendo a blusa de adulto, eu tiro uma diminuição das costas para fazer a quantia para frente. Eu vou fazer 10 diminuições na frente, mas o decote precisa começar antes. 2 diminuições antes já é o suficiente para esse decote ficar arredondadinho e não pegar no queixo da criança. Então, eu vou com 8 diminuições, eu vou fazer o início do decote. Aí, deixo pontos em suspenso e continuo fazendo as últimas 2 diminuições para dar o arredondado, certo? Mas eu tenho que saber quantas carreiras, quantas laçadas eu vou ter nessas diminuições até o decote, porque o acabamento chega até o início do decote. Então, 8 diminuições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a 8ª. É aqui que eu vou começar o decote. Não vou fazer mais 4 carreiras depois da última diminuição. Então, entre essa primeira e a 8ª diminuição, eu tenho 7 espaços. 7 espaços vezes 4 carreiras, eu tenho 28 carreiras, desse até esse ponto. Como eu sei que a cada 2 carreiras forma uma laçada, em 28 carreiras eu vou ter a metade de laçadas. Então, 14. E assim eu consigo calcular quantos pontos colocar na parte da frente para fazer o acabamento que chegue até o decote. 30 laçadas até aqui, no começo da diminuição, e depois mais 14 laçadas até o início do decote, que chega na 8ª diminuição. Sei que a metade dos pontos para frente eram 34, mais essas 30 laçadas, mais essas 14 laçadas, eu tenho um total de 78 pontos para começar o acabamento, que vai daqui até em cima. Já vou aproveitar e fazer 2 casas de botão para esse acabamento já ficar prontinho. Esse lado vai ter casa, o próximo vai ter os botões em si. Então, seleciono na máquina 78 agulhas, da mesma forma que a parte das costas, 2 por 1, e faço a barrinha com 10 carreiras, uma marcação e mais 10 carreiras. E dentro dessa barrinha, 2 casas de botão.
Vai ser um botão pequenininho, um ponto levado para o lado já faz o suficiente para fazer a casa. Regulagem alta, volto na regulagem anterior. O buraquinho correspondente para a casa de botão. E fecho a barra. Quando é barra selecionada assim, 1 por 2, 2 pontos trabalhados e um vago, eu pego essas duas laçadas que formou aqui embaixo e um desses pontos vai para a agulha vaga. O outro vai sobre um ponto que já tem na máquina. Regulagem de trabalho, uma carreira. Tiro o fio do carro, aperto os dois passos para trazer o carro para a direita. E na esquerda eu vou erguer 34 agulhas. Menos 6. Porque 6 agulhas eu vou deixar para fazer o arredondado. Eu vou apanhando pontos nessa barrinha para fazer o arredondado, para não ficar um bico quadrado aqui. Então, são 34 pontos para frente. Eu diminuo desses 34, 6. Poderia ser até mais, mas como é um casaquinho para criança pequena, ficar muito arredondado, começar a arredondar muito próximo à costura com as costas, não fica muito bom. Se fosse um bolerinho, até que serviria, mas é um casaquinho. Então, somente um arredondado com 6 agulhas. 34 menos 6, 28 pontos vem para cima. As demais agulhas, esses pontos aqui, vão ser tirados em linha de outra cor. Muitas carreiras de linha de outra cor. Volto o fio para o carro, tiro do suspenso e começo a contar carreiras a partir daqui. Já fiz uma para a esquerda, faço mais uma e volto. Com o transportador de 1, eu vou apanhar pontos para começar o arredondado. Pego um ponto, o último aqui, coloco numa agulha. Pego mais um ponto e coloco sobre ela. Faço 2 carreiras. Próximo ponto, em agulha nova. Mais um ponto, sobreponho a ela. Assim eu vou fazer 6 vezes. Um ponto, mais um sobrepondo. Eu faço esse apanhe com o carro no lado contrário
pontos que estão sendo colocados. E último ponto para ser apanhado. Para o arredondado. Depois, todos esses vão ser colocados como acabamento. Aqui eu não fiz uma barra na frontura. Essa barra parece um canelado, mas ele não tem tanta elasticidade quanto o canelado feito em frontura. Se eu fizer o apanhe apenas de um em um ponto aqui, vai ficar repuxando, vai formar uma bolsa nesse cantinho, ao invés de um arredondado. Por isso que eu apanhei 2 de cada vez, para a agulha nova. Assim eu tenho agora 34 pontos, que são a frente. O acabamento vai ser colocado sempre esse ponto na última agulha agora. Apanho um ponto de cada vez até em cima e coloco na última agulha. Até 60 carreiras quando começa a cava. Um ponto de cada vez na agulha que já tem trabalho. Não vai para a agulha nova. Eu continuo com 34 pontos até a cava. Sessenta carreiras, começo a cava também. Só que as cava, a diminuição eu faço quando o carro está na direita. Deixo 2 agulhas, transporto 3 pontos, sobrepondo. Ficaram 3 agulhas vagas. Venho com essas 2, deixando uma vaga para formar um furinho. Vou para a esquerda e coloco o ponto. As diminuições continuam de 4 em 4 carreiras, como nas costas. Assim, quando eu chegar na 8ª diminuição, eu já cheguei também no último ponto a ser apanhado aqui.
Último ponto apanhado, última diminuição antes do decote. Vou para a esquerda, ainda faltam 2 diminuições, de 2 pontos cada uma. Então, eu vou precisar para essas diminuições 4 pontos. Também vou precisar fazer um arredondado, uma elevação. Conto mais 6 pontos. As demais, conto 7. As demais, deixo em suspenso, para fazer a base do decote. Então, eu tenho 7 pontos mais 4. Carro em suspenso, venho para a direita, elevo uma. Elevo mais uma e faço a 9ª diminuição. E aqui faço a última diminuição. Como eu não consigo fazer o furinho, essa vai ficar sem furinho. Então, transportei e transportei. Ficou uma diminuição sem furinho, mas eu fiz a 10ª diminuição. Trago uma agulha para cima e agora tiro tudo do suspenso, em linha de outra cor. Aqui também poderia ser remalhado, caso não queira tirar em fio de outra cor. Esses furinhos ficam muito bonitinhos numa cava de criança, assim, para casaquinho de criança. Fica muito bonito. E agora eu consigo tirar esse fio que foi posto no acabamento. Assim eu tenho já o acabamento costurado com um canelado feito em máquina, com as 2 casinhas. É um canelado, mas ele não puxa tanto. E com a curvatura embaixo. Vai precisar fazer uma vaporização? Sim, mas ele não está formando bolsa. Se eu não apanhasse 2 em 2 agulhas nessas 6 primeiras aqui, ele formaria uma bolsa e ficaria muito feio. Nem uma vaporização conseguiria dar conta de curvar o acabamento embaixo. Agora, a outra frente, a mesma quantia de pontos, sem as casas de botão e feita para o lado contrário. Ou seja, tirei os pontos aqui para esse acabamento na direita. A próxima frente, tiro os pontos da esquerda. Setenta e 8 pontos, seleciono e começo o trabalho. A curvatura, apanho 2 pontos de cada vez. E coloco sempre em agulha nova, por 6 vezes. Fazendo assim, eu vou conseguir chegar a 34 pontos, que é a parte da frente. E depois sigo apanhando 1 ponto de cada vez em agulha
que já tenha trabalho. Esse é o último ponto que eu coloco em agulha nova, conferindo a quantia de pontos que eu tenho para a máquina, 34 pontos. Agora, sempre coloco na última agulha um ponto. Até a cava e depois até o decote. Para a manguinha, pego a quantia de pontos a partir das costas. Dobro a metade e mais uma vez. E vejo se essa quantia de pontos aqui é o suficiente para um punho. É muito pouco, não passa a mão de uma criança muito fácil. Então, eu aumento um pouquinho e conto quantos pontos eu tenho aqui, quantas agulhas eu vou precisar chamar para o punho. Chamo os pontos para cima, seleciono. Conto esse grupinho de agulhas aqui e vejo a quantia exata de pontos para início do punho. Aqui eu tenho 14 palitinhos, ou seja, 14 grupinhos de 2 e 2 agulhas, o que corresponde a 41 agulhas. A barrinha pode ser feita no mesmo tamanho de carreiras. Só que depois da barra eu vou fazer aumentos internos, para esse punho parecer mais apertado e a manga mais folgada em cima. Aumento a regulagem para 10, para dar uma folga no ponto. E agora eu vou fazer o máximo de aumentos internos que eu puder. Aqui levando agulhas com ponto para fora e deixando agulhas vagas para dentro. Estiquei bastante a barrinha aqui, não consigo mais fazer aumentos internos. Foram 13 aumentos ao todo. Só que eu não quero também deixar o furinho, então preencho a agulha vaga
Vou contar carreiras também a partir da barra. Os aumentos na lateral, eu uso também o transportador para dar uma margem para a costura. Se quiser só puxar a agulha para cima, também é uma opção bem viável. Vou fazendo os aumentos na lateral a cada 8 carreiras. Para saber a quantia de carreiras exatas, eu pego a parte das costas novamente. Normalmente, para criança, é uma quantia boa, a mesma que foi usada na parte do casaquinho, na parte do corpo. Então, é só contar 60 carreiras novamente e eu tenho já a medida da manga. Vou chegando com aumentos até lá e começamos a cava. Os aumentos internos ficam muito bonitos para um punho assim. A manga fica bem mais fofinha. Cheguei em 60 carreiras, começo as diminuições para a cava também. Levando da mesma forma que a frente e as costas, 3 pontos. E deixando uma agulha vaga para formar o furinho. Isso até eu chegar em 10 diminuições. Porque a frente tem 10. E as costas têm 11. Então, eu vou fazer diminuições dessa forma até chegar na 10ª diminuição, a cada 4 carreiras. Essa é a 10ª diminuição. Agora, o arredondado para fazer mais uma diminuição para as costas e essas ficam para frente. Para isso, eu conto do lado do carro primeiro, eu conto 9 pontos que eu vou precisar para a diminuição e para o arredondado. As demais eu deixo em suspenso. Baixo essas agulhas todas, manualmente. E vou fazer diminuições internas. Assim como nós fizemos aumentos internos, aqui eu vou fazer diminuições internas. Por quê? A quantia de pontos em cima é muito grande para uma criança, para um bebê. Para esse casaquinho, é muito ponto que eu tenho em cima. Então, diminuo
antes de fazer o acabamento. Agrupo essas agulhas com ponto, levando a agulha vaga para o final. Essa é uma estratégia para quando tem muito ponto, tanto nas costas, quanto na frente, quanto nas mangas. Se eu tiver muito ponto, fica feio um acabamento em cima largo. Faço uma carreira e tiro em linha de outra cor para começar a outra manga, fazendo o mesmo tipo de agrupamento, deixando apenas 20 agulhas aqui. Para o acabamento do decote, eu coloquei os pontos novamente e eu vou fazer um enroladinho. É um acabamento fácil, simples de fazer, bem rápido também e combina com esse modelo aqui. Aqui eu fiquei com 84 pontos. Volto o fio para o carro e vou fazer 12 ou 14 carreiras na mesma regulagem que eu trabalhei a malha. Os fios que sobraram em cima da costura, entremeei nas agulhas e agora é só cortar que ele já está arrematado. Não vai desmanchar, não vai ficar aparente. Quatorze carreiras, uma regulagem alta e vou levar para a esquerda para arrematar. Com o ponto mais folgado em cima, eu consigo arrematar com o remalhador e ele fica bonito sem repuxar.
E aqui o resultado do nosso casaquinho com esse tipo de acabamento em curvatura na frente. É um acabamento que foi feito junto com a frente e apanhados os pontos. 2 botõezinhos em cima e acabamento do decote enroladinho. Eu fiz um enroladinho, mas poderia ser outro tipo de acabamento também, inclusive golinha. Já que o trabalho em si é simples, não tem enfeite nenhum, uma golinha como essa, que nós já fizemos no canal, uma golinha rendada, fácil de fazer também, muito bonita, combinaria aqui na mesma cor ou em cor branca, por exemplo, em cor que destaque, que contraste. Outro detalhe que poderia ser colocado seriam bordados. Bordar trabalhos pequenininhos aqui em rococó ou margaridinhas ou o que for, também enfeitaria uma peça assim, bem simples. Outro detalhe que também valoriza uma peça são as diminuições. Essa diminuição formando o buraquinho, formando esse furinho, fica muito bonito em roupa infantil. A manguinha bem bufante, porque aumentamos ponto logo após o punho, dá esse efeito bufante e fica uma graça na criança. Como a manga tinha muitos pontos, aqui em cima acumulou, então ela forma todo esse volume na parte de cima também. São pequenos detalhes em peça infantil que valorizam bastante um trabalho final. Para quem gosta de medidas, essa foi uma peça feita em lã média, deu 50 centímetros de quadril ou busto, comprimento total 26 e comprimento da manga 16. Outro tipo de linha com as mesmas agulhas, com a mesma quantia de agulhas, pode ser que dê tamanho diferente. Por isso que eu sempre sugiro uma amostrinha. Nossa peça, então, para hoje é essa. Bom trabalho!